a gente não tinha o hábito de cobrar do paciente antes. Não. Né? Nunca você fez isso, né? Aí, assim, sem gestão financeira administrativa, quanto maior a clínica, maior o problema. Que às vezes as pessoas acham que comprar uma tecnologia vai ser a solução do mundo e esquecem de todo o resto, né? Bem-vindos a mais um episódio do Fora da Agenda. Eu, Fábio Saito. Caio Vilas Boas, com o nosso convidado, Amadeu Conin. Boa noite, Conin. Como tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer em estar aqui com vocês nesse dia aí. Muito contente aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Caio, quer fazer as honras, apresentar o nosso convidado do dia de hoje? Sim, podemos começar. Então, obrigado por ter aceito o convite. A gente vai bater um papo sobre um pouco de gestão, a história aí de 15 anos, né, por trás e apoiando inúmeras clínicas. Então, o Amadeu, eu conheci ele num projeto para a indústria e ele desenvolveu um trabalho muito legal. Uhum. E desde então a gente, né, se encontra, discute aí algumas novidades, inclusive a inteligência artificial mais recentemente. Então, acho que é um tópico que todo mundo está se aventurando, conhecendo um pouquinho mais. E hoje a gente vai bater um papo com ele para entender e compartilhar um pouco também do ponto de vista financeiro. Então, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, Amadeu, a gente conhecer um pouquinho mais. Eu venho da indústria automobilística, né? E conheci a doutora Valéria Marcondes, que é minha esposa, casado há 15 anos. E aí, quando eu conheci a doutora Valéria, fui no avião, sempre tem uma história que eu conheci ela no avião. Essa história é boa. E a história é boa, né? Que eu conheci ela no avião, sentei na poltrona errada, né? E aí fiquei do lado dela e eu conheci ela falando de gestão. Porque ela começou a conversar comigo e a dificuldade que, como ela como médica, tinha de administrar, de fazer tudo. E eu comecei a conversar com ela sobre gestão e comecei a ajudá-la na clínica. Dizem hoje que era uma desculpa minha só para ela se interessar por mim, né? Eu não vou dizer que é mentira, né? Então, deu certo, né? Que a gente já está juntos. Mas eu comecei a ajudar lá na clínica. As médicas, amigas dela, começaram a pedir ajuda. Eu comecei a ver que tinha um espaço enorme, porque o médico não foi preparado para cuidar de uma clínica em termos de administração. Eu acho que para o médico é muito difícil. Só o que ele tem que estudar para ser médico já toma quase todo o tempo dele. E ainda ele encontrar tempo para aprender sobre gestão é muito difícil. Então, há 15 anos, ninguém falava sobre gestão. Isso para o médico não existia, né? Então, eu lembro que no começo, eu ia conversar com os médicos, e quando eu falava para ele, olha, como é que você cuida da gestão da sua clínica? Ele fala, o que é isso, né? O que você está falando de gestão, né? Bem, comecei a ajudar as amigas dela. Aí eu falei assim, poxa, isso aqui é um mercado interessante e eu vou para esse lado. Eu fui para os Estados Unidos e me formei em gestão de clínicas. Eu sou, acho que talvez um dos poucos brasileiros, para não falar o único, que eu sou formado nos Estados Unidos em gestão de clínicas. Porque quando eu entrei nesse negócio, eu pesquisei, os americanos estão muito mais avançados com a gente em termos de estruturação. Posso perguntar em que ano que foi isso, Amadeu? Em 2014. Tá. Isso. O pessoal não falava, acho que nem tinha, né, gestão de clínica no Brasil, não existia, né? isso, não existia. Tinha, no mercado mais da dermatologia que eu tô, tinha 1, 2 pessoas falando disso, pouca gente, né? E agora virou febre, agora também todo mundo fala, né? Fazendo um paralelo, acho que a gente estava lançando como estruturar uma lar, né? Exato, é mais ou menos isso, né? E aí, aproveitando o paralelo, será que a gente já saiu? Porque hoje, quando a gente fala de injetáveis, a gente saiu, né, do preenchimento do suco e evoluiu para a estruturação. Então, a gente avançou na parte dos injetáveis. Dentro das clínicas, você vê esse avanço também de sair de um modelo que era muito arcaico. Eu falo porque meu pai era médico e eu via um pouco como era a condução da gestão do consultório dele, né? E como hoje a gente tem uma necessidade completamente diferente. Você acha que o médico já entendeu essa necessidade? Ele está caminhando para uma melhora desse processo? Ou ainda a grande maioria das pessoas não? Não, ele já entendeu. A gente teve um ponto de ruptura enorme que foi a pandemia. Porque até a pandemia, o médico ia rodando a clínica dele e ele realmente não tinha uma preocupação com o que estava acontecendo em termos financeiros. No fim, ele estava atendendo, dinheiro entrando, dinheiro rodando e está acontecendo. Quando veio a pandemia, foi efetivamente a primeira vez que as clínicas pararam. E quando a clínica parou, o médico falou assim, e aí, o que eu faço? Olha, eu tenho um custo fixo. Olha, eu tenho que pagar todo mês. E a entrada não está acontecendo, né? Foi muito interessante. Nessa época, eu fiz 37 lives todos os dias só para ajudar os médicos. Foi para ajudar eles, para poder dar uma direção que eles não sabiam quanto recebiam, não sabia que tinha cartão a receber. Boleto para pagar. Não tinha boleto para pagar, eles não tinham controle financeiro do que estava acontecendo. Então, eu digo, depois... E reservas grandes, né, Amado? Não era
consultórios pequenos. Toda a gama, desde o maior ao menor, assim, a gente não tem aquela coisa assim, não, quem é maior é mais organizado e quem é pequeno é totalmente desorganizado. Não tem existe isso. Esse padrão? Infelizmente, ainda a gente tem clínicas grandes que ainda falta muita gestão administrativa e financeira. Aí, assim, sem gestão financeira administrativa, quanto maior a clínica, maior o problema. Na hora, sabe, o tamanho do buraco aumenta muito. Aí veio a pandemia, né? Aí eles começaram a entender que eles precisavam olhar o caixa, fazer a gestão, então teve uma mudança significativa nesse período. Então, 2020 para cá, nós estamos falando de 6 anos, mudou bastante. Mas ainda, se você for assim, qual o problema que eu mais encontro ainda com o médico? Eu vou falar, qual o maior problema do médico? Ainda ele não sabe quanto ele ganha. Doutores, vocês estão assistindo aqui, vocês perguntam assim, vocês sabem quanto vocês ganham? A maioria não sabe quanto ele ganha. Então eu faço assim, as 5 perguntas básicas para o médico, quando a gente começar a conversar. Quanto que você fatura, né? Quanto que você recebe, porque... Diferente, lucro né? E faturamento. Não, ele fala, não, eu vendi um tratamento a 10 mil reais, só que ele não fez a conta que ele recebe em 6 vezes, né? Exato. Quanto que vale, né? Vamos descontar o custo do produto, o custo né? Isso. Da hora, tudo. Aí depois tudo, o quanto ele gasta, né? O quanto ele gasta, quer dizer, o que ele tem. Qual é o ganho por procedimento que ele tem, porque é isso, né? Quer dizer, às vezes ele vende um procedimento, sei lá, por 5 mil reais, só que sobra R$1.000 para ele, vamos dizer assim, fazer uma conta rápida. Aí ele parcela em 6 vezes. Então, dinheiro mesmo para ele pôr no bolso dele vai ser só no 5º, 6º mês. Ele vai os 3, 4 primeiros meses, ele está pagando funcionário, imposto, material que ele usou, todo o custo fixo dele e outros profissionais tiver. Então, se ele não tiver uma estruturação boa, ele tem sérios problemas. Muitos médicos têm sérios problemas financeiros, ganhando bem, faturando bem, mas mal administrado. Isso é um problema recorrente. O problema principal é a má precificação dos procedimentos? A precificação é outra história, né? Eu digo, como é que médico faz pesquisa de preço para ele estabelecer o preço dele? É muito interessante. Eu tenho uma médica, eu não posso nunca falar o nome aqui, mas tem uma médica muito engraçada. Ela falou assim, não, meu Deus, eu fiz uma pesquisa de preço. Eu falei, me conta, doutora, qual foi a sua pesquisa? Ela ligou para 2 amigas, perguntou o preço que as amigas estavam cobrando no procedimento e colocou 10% abaixo do valor delas porque ela achou que ela tinha que cobrar menos. E essa é a base de preço. Então é muito assim, pergunta para os outros, não tem uma base de mercado. Para você ter uma ideia, na Aptos a gente tem 450 clientes. Então a gente tem uma base na qual a gente tem uma base bem estabelecida de qual é o preço que ele deve cobrar dentro do segmento, dentro da cidade, porque tem aquelas coisas... Hoje você atende na região, tudo. Brasil inteiro. Brasil inteiro, a distribuição é mais sudeste e sul, mas é Brasil inteiro. Nessa ocasião da pandemia, eu acho que o grande problema de todos foi o fluxo de caixa, né? Isso. E aliás, esse é o maior problema de todas as empresas empresas que quebram no mercado é por falta de planejamento de fluxo de caixa, né? E aí o custo de você pegar dinheiro emprestado para fluxo de caixa é absurdo, né? E então você tinha despesas que não, né? Pessoas, despesas fixas e tudo, e a entrada reduziu, né? Pelo menos no início, né? E aí onde eles se depararam com essa falta de controle e falta de dinheiro para pagar as contas. Foi exatamente isso? Como que você vê isso? Foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Um negócio, uma clínica, ele não quebra porque você tem uma rentabilidade baixa. Ele quebra se você não tem dinheiro para pagar as contas. Perfeito. O fluxo de caixa, eu sempre falo, é o pulmão da clínica. Você precisa ter dinheiro para pagar as contas. E o que o médico ainda tem dificuldade de entender, porque isso é uma coisa de negócio, que uma clínica é uma empresa que tem um fluxo de caixa negativo. Basicamente, você vende para receber depois, só que você tem que pagar as coisas antes. Então, você começa o mês... Eu sempre falo, você começa o mês devendo funcionário, devendo imposto, devendo aluguel, devendo a internet. Você tem que ganhar dinheiro para pagar tudo isso. Se você já não tiver uma estrutura disso, você precisa... Mas isso é tão difícil, né, Amadeu? Porque eu acho que quando a gente começa Parece simples, mas é complexo. Eu acho que é um negócio que está meio incrustado na gente, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar no consultório, a gente não tinha o hábito de cobrar do paciente antes. Não. Né? Nunca você fez isso, né? A gente fazia cirurgia, o paciente voltava no consultório depois da cirurgia para tirar o ponto, aí ele ia fazer o acerto da cirurgia. Sério? Assim, eu lembro que tinham alguns professores meus que eu lembro que eles faziam a cobrança no quarto do paciente depois do procedimento. Então, fez a cirurgia,
Cobra no quarto, acerta no quarto. Mas ainda assim, Caramba, é muita depois, diferença. né? Você não tem um serviço, um carro que você compra, não tem uma Tudo roupa antes, que você né? compra, um restaurante que você consome e paga depois de um mês, ou paga no retorno, para saber. E isso tá. O serviço médico, acho que a gente aprende na faculdade de uma forma que não é uma prestação de serviço. E fazer essa mudança é difícil de você É muito explicar difícil, para o médico. porque criou-se essa cultura dentro da medicina, né, que o médico é sacerdócio. Ele deveria trabalhar e atender todo mundo, porque ele fez um juramento, ele devia atender todo mundo. Apesar de, no juramento, dizer que você deve ser bem remunerado para fazê-lo, né? Isso, mas... Sério? Essa parte todo mundo esquece. Mas parece que eles esquecem dessa parte e Isso. fica essa sensação de que falar de dinheiro é feio. Sim. É uma coisa muito estranha que acontece, principalmente com os médicos. Tem outras áreas que atuam de profissionais de saúde que não tem esse mal-estar de falar de dinheiro. O médico tem. Então, ele já começa, não, eu não falo de preço, eu não cobro, alguém cobra. Então, alguém cobra, alguém recebe e depois ele vai ver se ele ganhou ou não. Então, criou-se isso, sabe? Eu acho que a nova geração está vindo melhor. A nova geração já está vindo com uma visão melhor, sabe? Pergunta, dentro das suas... Porque no meu consultório, por exemplo, quem faz a parte financeira, o acerto, realmente não sou eu. Uhum. Você acha que é melhor o médico fazer essa cobrança? Uhum. Ou você realmente delegar para um time ou para sua equipe fazer? Eu brinco, né? Eu brinco assim, o médico é treinado para fazer um diagnóstico, tomar uma decisão e resolve. Se eu for lá, você vai tomar uma decisão. Eu sou engenheiro de formação. Engenheiro sempre depende, né? Então, a minha resposta é depende, né? Depende assim. Primeiro, eu sempre acho que se o médico pode falar de preço ou dar uma ideia de preço, é bom. Eu acho que ajuda, tá no momento, né? A gente aprende assim que quando que a gente fala de preço com o paciente, né? O quanto antes for melhor. Então, se na hora que você está falando uma cirurgia, falando de um procedimento, falando de um tratamento, o paciente pergunta, nossa, doutor, mas quanto que isso vai ficar? Eu acho que a gente tem que dar uma ideia para ele. Ó, isso vai ficar tanto, vai ficar entre tanto, né? O que o médico nunca pode fazer é falar em condições de pagamento. Ah, doutor, eu posso parcelar? Posso fazer no Pix? Porque quando essa parte ela é estritamente comercial. E aí eu acho que o médico perde o lado médico dele, porque ele entra muito no comercial. Então eu sempre recomendo. Fala de preço? Pode falar de preço. É bom? É bom. Quando é ruim? Quando o médico ainda não se libertou desse estigma de medo de falar de preço. Porque senão, aquele médico que ele tem culpa por falar do preço. Então, quanto que custa a minha consulta? Aí o médico faz assim, R$900. Ele já gagueja, né? Aí quando o paciente olha para ele, ele fala, mas eu te dou um desconto por 800. Aí não é bom mesmo, né? Quando o médico não consegue lidar dessa forma, é melhor ele deixar alguém profissional, treinado para fazer isso. Mas depois, se ele puder, é melhor ele falar, não tem problema nenhum. E entrando nesse ponto que vocês trouxeram de receber sempre depois, essas contas também são importantíssimas, né? Você entender se o seu parcelamento, quanto que isso vai entrar mês a mês, se você tem um dinheiro para segurar as pontas, esse tipo de cálculo a gente não faz, porque na própria precificação você vê o quanto você vai receber do procedimento, mas você não vê quantas vezes eu vou receber, quanto do lucro líquido, e aí pode ser às vezes você pode cair até numas armadilhas, né? Com certeza. Antecipação de cartão, né? Não, aí... Não, mas todo banco oferece para você. Não, você pode fazer antecipação do cartão. Tem algum momento que vale a pena financeiramente você fazer essa antecipação para construir o seu fluxo de caixa, tentar deixar ele de uma maneira mais saudável? Basicamente, quando você precisa de dinheiro, você precisa de caixa, tem um fluxo de caixa apertado. Você vai fazer um investimento e você pagar antecipado vale a pena, mas precisa fazer uma conta para ver se vale a pena. A maioria das vezes não vale, porque o custo da antecipação é alto. Né? Mas às vezes você tem banco que às vezes te dá 30 dias, ele te dá em 2 dias, sem cobrar nada mais, mas você precisa ficar atento, porque o problema é esse. Você fala assim, vamos pensar, uma clínica, vamos dar um exemplo, uma clínica que fature em torno de R$100 mil por mês, para ter um número, tem muitas clínicas nesse nível, ele precisa, se ele tiver 30, 40 mil reais de despesas mensais, ele precisa ter 50 mil só de capital de giro. O que é capital de giro, doutores e doutoras? É o dinheiro que eu preciso ter só para o meu negócio rodar. Então, assim, ele precisa começar o mês com 50 mil reais na conta para poder pagar as contas à medida que eu entro e ele não ficar apertado. Então, eu falo para os meus clientes, falo assim, então assim, ó, você só tem dinheiro a partir dos 50.
Então, mas o meu eu vendi bastante e eu vou tirar 30. Não, se você tiver 60 na conta, você Só pode tem tirar 10. 10. Os outros 50 é capital de giro. Quando você antecipa, o que acontece? Entra muito dinheiro na conta e você usa esse dinheiro. Aí depois, para você sair da antecipação, você tem que recuperar esse capital de giro. Então, se você vai recuperar 50 mil num capital de giro para uma clínica que fatura 100 mil, por exemplo, ela vai conseguir recuperar 5, 7, 10 mil por mês. Então, se for de 100, 10 mil, que é muito, né? Falando 10% de capital de giro recuperar, ela demora 5 meses para sair da antecipação. Então, você entra, é muito gostoso, né? Eu brinco assim, antecipar é que nem criança que faz xixi na cama, né? Quer dizer, no começo é quentinho, você não precisa ir no banheiro, mas depois vai esfriando e você fica molhado, né? Então, isso é ótimo, né? É maravilhoso, né? Porque o pessoal te vende como, não, você pode fazer antecipação do cartão, né? Mas é isso. E o pior de tudo é que é um recebível futuro, né? Então, em algum momento isso vai faltar lá na frente para pagar a conta. Exato. E Fábio, é terrível, porque eu tinha um médico que falou, não, mas olha, eu fiz uma negociação com o banco tal e olha, o valor que eu estava pagando era mínimo, era 1,2% por ano. Eu falei, doutora, não pode ser. Aí quando eu fiz as contas, eu estava pagando uma fortuna, ela não sabia, ela brigou com a gerente do banco porque ela foi meio que enganada, mas depois isso foram deve acontecer, né? Eles têm metas, meses, né? 6 meses para sair da antecipação, pagando juros e aí você não tem saída, né? Às vezes já tive clínica que a gente foi no banco, ficou mais barato fazer o empréstimo na pessoal com uns juros menores para gerar capital de giro, sair da antecipação, os juros da antecipação, do que pagar os juros da antecipação. Aí valia mais a pena. Mas aí é porque você fazer conta, né? E as clínicas pequenas que ainda não têm capacidade de ter uma pessoa para cobrar, gerir, você deixaria isso na mão da secretária? Como que você acha que é a melhor forma de gerenciar? É muito difícil, né? A gente chega num ponto assim, eu estava falando, né, que o médico caiu no colo dele que ele tem que fazer gestão, né? E ele não está preparado para isso. Nós estamos falando, o grande problema dele, ele está tendo que se virar, além de tudo, para fazer gestão. E um dos pontos graves também que eu vejo assim, ele começa a acumular a secretária dele para fazer coisas financeiras, para fazer coisas administrativas, fazer coisas de recursos humanos, fazer marketing. O WhatsApp da clínica, fazer o marketing. Fazer prospecção, né? Não, ir no banco acho que não tem mais. Né? Não sei não. Não posso falar. Ir na costureira. Algumas coisas ainda acontecem. Né? E a secretária também não foi preparada para isso. E aí sobrecarrega a secretária que ela faz uma coisa erradas. Por exemplo, muitas vezes quer contratar uma funcionária, pagar barato para essa funcionária e exigir todas essas demandas. Isso, né? isso tem então, isso. Eu acho que a qualificação do funcionário também é muito importante, né, Amadeu, para você conseguir construir um time que atenda às demandas necessárias. Total. E, isso é um ponto, e assim, infelizmente a mão de obra cada dia que passa está menos preparada, porque a escola forma menor, a gente não tem a educação, como eu falei, lá nos Estados Unidos, para você trabalhar numa clínica, você precisa ser credenciado. Você precisa ter feito um curso, ter sido aprovado. Por exemplo, eu fui lá, fiz curso, estudei para passar para ser gestor de clínicas. Então, eu sou gerente de clínica aprovado lá, certificado. Sim. O recepcionista é certificado. O faturista é certificado. E assim por diante. Como é uma enfermeira, como é um médico e assim por diante. Né? Não, até o assistente, né? O assistente de médico, assistente de... Né? Mas voltando a esse ponto da clínica pequena, por exemplo, lá na Aptos, a gente tem o que a gente chama de Aptos Controle. O que é isso? A gente faz toda a parte financeira da clínica. Porque, assim, de novo, para não sobrecarregar a secretária, porque aí ela nem atende bem a paciente, a gente faz todo o financeiro. Então, o que eu faço? Eu confiro se o que o paciente pagou caiu no banco, entrou o Pix, entrou no cartão. Porque, assim... Isso é o serviço de BPO. É um BPO. É que eu falar BPO, às vezes, será que todo mundo entende BPO? Mas o que a gente faz? É a terceirização do financeiro. Todo contas a receber, contas a pagar, relatório, mentoria mensal financeira, para ajudar o médico a ele lidar com esses pontos. Assim. A gente tem clínicas pequenas e clínicas grandes fazendo esse serviço com a gente, porque você resolve uma dessas equações. Eu realmente hoje acho que um médico precisa de apoio externo para ele poder tocar o negócio dele de forma boa. Ele precisa de alguém de apoio no marketing, ele precisa de alguém no financeiro, ele precisa de um contador, que todos já têm um contador, ele precisa muitas vezes de apoio na educação dele, como ele já faz, ele tem que fazer cursos, tem que fazer treinamento, assim. Ele achar que ele contrata todo mundo dentro e ele faz, eu diria que é impossível. Por quê? Porque ele já não tem a competência para desenvolver a pessoa dentro dele. E mais do que isso, né? Mas eu acho que você acaba ficando suscetível a
ser enganado ainda mais na parte financeira. Na parte financeira, né? Isso. Se você tem uma pessoa, uma empresa que está cuidando disso, olhando de fora e te apresentando esses relatórios semanalmente ou mensalmente que seja, análises, né? eu acho que isso te dá uma certa segurança, né? Dá uma segurança e dá uma luz no seu negócio. Aí o médico começa a enxergar, por exemplo, qual a rentabilidade do procedimento, ticket médio. Sim. A gente acaba, não é que a gente acaba, mas a gente inclui alguns indicadores de performance dele. Esse ano a gente mudou. Eu tinha até o ano passado o velho Excel lá bonitinho, agora a gente já está, com a ajuda da IA, a gente já está fazendo um relatório bem mais detalhado, com mais informações. Sim. Por exemplo, retorno de pacientes. Assim, poucas clínicas olham a taxa de retorno de pacientes dele. Às vezes o médico está muito preocupado em buscar novos pacientes. A gente fala muito disso, né? Toda hora. O custo para você captar um cliente novo é muito mais, 7 vezes, 8 vezes maior. Por Kotler, antigamente era 6 vezes. De um cliente novo. E fica mais barato você terceirizar esses serviços? Fica bem mais barato. Ou você tem outros benefícios que vão mais a pena? Você se incomoda de falar de valores? Não. Se eu tenho, vamos pensar no meu consultório pequeno... Se você quiser contratar, a gente já fecha aqui. Não tem problema já. Mas não, supondo que eu tenho o meu consultório, sou sozinho no meu consultório e eu tenho um consultório pequeno. Me formei faz 3 anos na residência e agora eu resolvi montar o meu consultório. Isso. No meu consultório sou eu tenho a minha secretária e tem uma pessoa que me ajuda na parte de limpeza do consultório. Isso. E hoje a minha secretária está fazendo lá a minha parte de assistência de sala também, quando eu preciso. Claro. Para fazer a gestão financeira desse meu consultório, o que eu precisaria? Como é que eu faço isso? Eu faço um livro de entrada para checar isso todo dia, para ver quanto que está entrando? Eu já posso contratar o serviço de suporte financeiro da Aptus? Qual o caminho? O que você me aconselharia hoje para... Vamos lá, para quem está começando agora, né? Eu sempre penso assim, quem está começando, o médico está começando, vamos falar assim, o ativo mais importante do médico, mas principalmente para o médico, são as horas que o médico tem disponível. Então, assim, eu tenho hora disponível para fazer. Tem médico que fica domingo à tarde fazendo o financeiro da clínica dele. E ele está tudo bem com isso. Eu acho que no começo, se a gente ainda não tem mais boleto para pagar do que faturamento, você pode fazer isso. Você tem horários livres, você até pode fazer. Então, o que você precisa é de um sistema de controle de entradas e saídas. Vamos falar. Pode ser um caderno. Eu falo assim, precisa ser uma planilha, precisa ser um prontuário, precisa ser um sistema? Não, você precisa de processo. O processo é eu anotar tudo que está entrando e anotar tudo que está saindo. Né? Um caderno funciona? Até certo ponto, porque depois se eu faço no cartão de crédito, eu já preciso fazer o que eu vou receber lá na frente, preciso de projeção, e aí uma planilhinha resolve. Mas assim, uma planilhinha, tudo que eu tenho para receber, tudo que eu tenho para pagar, né? Colocar as contas, as contas a pagar é bom eu classificar o que é aluguel, o que é funcionário, eu fazer essa classificação, porque aí eu consigo fazer algumas análises do que eu estou fazendo disso tudo. Para você ter uma ideia, o Aptus Controle, acho que o plano mais simples que a gente tem, inicial lá, ele está em torno de R$ 1.500 por mês. Tá. Então, se eu fizer a conta, é metade do que custaria uma secretária, se você falar uma secretária com encargos, com isso, com aquilo, fica metade de uma secretária. Então, basicamente, você além de liberar a sua secretária para fazer outras coisas, cuidar do paciente, que acho que tem o seu foco, você tem todo um suporte financeiro para não cometer erros. Por quê? Um paciente que não pague, e talvez na época do teu pai era raro ter um paciente que não pagava, porque... ele só atendia quem ele conhecia, só vinha de amigo. Era muito engraçado, que pagava em cheque. Aí ficava com a carteira de cheques pré-datados ali, né? Os cheques pré-datados, assim, né? Eu posso contar aqui porque é público e eu dou risada. Eu conheci a Valéria, acho que o segundo dia que eu saí para jantar com ela, né? Ela tava com uma bolsa pesada. Eu falei, Valéria, o que é isso? Não, é que aqui que eu levo os cheques da clínica aqui, para os pré-datados que eu tenho. Aí eu, como gestor, já pensando, falei, mas é perigoso você levar isso aqui. E se roubarem a sua bolsa, como é que você sabe os cheques estão aí? Não, eu tenho uma lista dos cheques que eu tenho aqui dentro. Eu falei, que legal. E onde está a lista? Tá junto. Dentro. Não tinha celular, não tinha nuvem, não tinha nada. Isso, não tinha nada. Isso. Graças a Deus, nunca roubaram a bolsa dela, nunca roubaram o carro, porque senão, assim, mas era a forma de fazer gestão. Hoje já não dá mais para você fazer isso. Já foi o tempo que isso passava. E nesse processo desse serviço que você oferece, a secretária tem algum papel?
O papel fundamental, a secretária tem que lançar as receitas da clínica. Porque eu não estou na clínica, então eu não sei, o paciente veio, pagou, então eu sempre penso, eu tenho 2 papéis. A secretária tem que lançar as receitas e o médico precisa conferir a agenda dele com o que foi lançado. Com o que foi lançado. Que chamamos que é o fechamento diário do caixa, Isso, porque é um ponto de controle do sistema, entendeu? Eu acho que essa ideia do fechamento diário é muito importante, né? E é um negócio que você faz quando você está saindo da clínica todo dia. Todo dia. Então, se eu atendi 10 pacientes, eu tenho que ter 10 lançamentos lá no meu caderno. Exato. Você assina, né? Tem algumas clínicas que o doutor assina, faz controle, mas esse é o maior gargalo de fraude, não é? Isso. Assim, eu acho que, assim, mas eu diria o maior gargalo de fraude, mas com certeza isso é o que mais previne a fraude. Isso, exatamente. Se você não faz o processo de ter desvios. Isso. Aí, né? Quando a gente estuda processo, mais ou menos assim, você tem que ter alguns pontos de controle que você garante que o processo funciona. Numa cirurgia, você tem alguns pontos de controle, né? Porque você sabe que ali as coisas estão fluindo. O checklist todo do avião, né? Isso, tem aquele ponto de controle. O fechamento de caixa diária é o ponto de controle, doutor e doutora que vão assistir aqui, não deixe de conferir. Porque aí, se o que foi lançado bateu com o que você atendeu, dali para frente a chance de ter erro diminui muito. Sim. Porque se entrou dinheiro, lançou dinheiro, se entrou cartão, entrou cartão, sabe? E se tiver erro é mais fácil de encontrar. Se você não confere, é muito fácil, né? Eu tive um caso aqui no interior de São Paulo, a médica chamou a gente, a secretária dela de 10 anos, mandou embora. Por quê? Porque a secretária vendia no cartão para o paciente, passava o cartão. Aí a secretária ligava para a paciente e falava assim, sabe que você podia passar aqui e trazer em dinheiro para mim? Olha. Ela trazia em dinheiro, a secretária dava baixa no cartão como se tivesse recebido, o dinheiro não entrava na conta, ninguém conferia, e ela desviou. Mas acho que essas histórias... Eu tenho todas, tá? Dá para fazer milhares, milhares. Né? E são fantásticas, né? O pessoal é criativo, né? O pessoal é criativo e o médico é tonto, né? Eu não só aqui em gestão, mas na empresa que eu trabalhava, a gente fez muito treinamento anti-fraudes. E tem uma máxima que é muito interessante, fala assim, a fraude está no limite do controle. Não acha que a pessoa é mais honesta ou menos honesta, mais de confiança ou menos confiança. É o limite do controle. Então eu digo assim, provavelmente a oportunidade faz o ladrão, né? Exato. É isso, né? E tem até estudos que mostram que a pessoa rouba e depois ela para não sentir ladra, ela racionaliza o que ela fez. Eu peguei porque eu trabalho muito, eu mereço. Eu peguei porque o médico ganha muito e eu preciso pagar a escola do meu filho e assim isso vai. É um problema, né? Porque quando você abre muito financeiro e vê o faturamento da clínica, às vezes o funcionário está vendo o faturamento, mas não está vendo... Ele não vê o que se paga, né? O tanto que você está gastando, a quantidade de funcionários que estão envolvidos naquela clínica, né? Ou o custo de manutenção de tudo, né? Essa é até uma discussão interessante, porque prestando serviços, né, de consultoria para algumas clínicas, eu às vezes falava, vamos criar as metas, vamos criar os objetivos, todo mundo precisa saber, né? Alguns doutores falavam, não posso abrir quanto que eu ganho ou quanto que a gente faturou, porque os funcionários podem ficar olhando isso de uma maneira como se eu recebesse tudo aquilo. Como que você orienta nesses casos? Eu acho que é um tema sensível, eu acho que ele é sensível de como a gente tem que fazer. Normalmente, quando a gente faz um programa de bonificação, quer dizer, a gente geralmente trabalha com faturamento, porque geralmente é um número que todo mundo acaba tendo acesso, né? Então a gente acaba fazendo uma participação do faturamento, mas o que a gente trabalha também é contar para eles quanto que gastam das coisas. Sim. Né? Contar para eles que às vezes assim, no final dos 100 mil sobra quanto mais 15, transparência 20. É melhor, né? Isso, no fim você tem que ir para esse passo, sabe? Não adianta você... quanto mais você esconde, né? Mais dá margem para a imaginação funcionar, né? Claro, você começa a imaginar tudo e fala, tá ganhando. Não, quando você fala assim, olha, você não sabe, olha, mas o aluguel custa tanto, o funcionário custa tanto, olha, cada funcionário, vamos dar um exemplo, sei lá, custa 3, mas para a empresa custa 6, 7. Entendeu? E tem isso, tem aquilo, tudo. Eu acho que quanto mais a gente vai educando os funcionários a respeito disso, ele também vai entendendo. Eu acho que esse é o ponto. Voltando agora no tema da premiação, né? Eu acho que a premiação é uma forma muito interessante de você incentivar o seu funcionário, de você construir o recebimento, o salário dele, né?
E aí você comentou que talvez a melhor forma seja porcentagem em cima do faturamento, como as metas da clínica. Por que eu digo que talvez seja melhor? Porque ele é mais simples de você aplicar. Ele geralmente é um número conhecido. Sim. E ele é mais fácil de se aplicar. E a gente, às vezes, eu já tive caso assim, criar várias metas de comportamento, disso, depois você não consegue medir, né? Eu acho que... Se você tem uma estrutura, se você tem um gestor dentro da clínica, né? Um gerente que vai cuidar dessas partes qualitativas, isso também não é importante para você melhorar a dinâmica do time? Isso. Porque eu acho que às vezes só o quantitativo, a métrica do faturamento... Eu concordo com você que assim, quando você não tem nada, você começa com isso. Depois eu acho que você pode evoluir para algumas outras metas, entendeu? Para funções. Geralmente, falando um pouco assim da estratégia de bonificação, Fábio, a gente trabalha na Aptos com duas linhas. Uma linha geral, que geralmente todo mundo ganha se a clínica tem um resultado, que é um pouco daquilo, do ganha-ganha, sabe? Um pouco de clínica tá crescendo, tá indo bem, todo mundo vai bem. Eu sempre trabalho com um limite que eu abro para os funcionários. Vamos ficar no faturamento de 100 mil, eu faço uma conta e falo, pessoal, se a clínica não faturar 70, ela não consegue pagar as contas. Isso é legal. Então, 70 é o ponto de corte para começar a pagar. Tá. Não, assim, a gente só pode distribuir dinheiro quando a gente tem para distribuir. Se a clínica não está ganhando, então, por isso que, de novo, a gente vai para uma transparência para mostrar esse número. Eu não lembro de nenhuma clínica que eu tive que detalhar o número, mas quando eu explico o número e a gente está fazendo um trabalho consistente, as pessoas entendem e eu não fico inventando, né? Quer dizer, esse é o número. Então, tá bom. Então, a gente trabalha acima disso, a gente começa a pagar. E se a gente tem um resultado surpreendente, a gente, inclusive, paga mais. Quantas metas você coloca? Quantos níveis de meta você coloca? Geralmente, eu trabalho com uma meta percentual do faturamento e eu tenho uma super meta. Mas a super meta, a gente paga uma vez só. Eu faço super meta, ela vive uma vez só na vida. Ela morre e tem que ter outra. Então, vamos pegar... Atingiu esse recorde. Atingiu a meta, tem que dobrar a meta. 100 mil, vamos pegar o exemplo de 100 mil. A partir dos 70 eu pago. Então, a partir dos 70, a gente 1% do faturamento eu distribuo mais ou menos igual para todo mundo, tá? E faz o seguinte, ó, esse mês se a gente bater 110 mil, vocês têm mais um X, aí eu pago em dinheiro, não é um percentual mais, eu pago um valor, todo mundo, cada um ganha o valor que atingir isso, tá bom. Bateu 110, não sei se foi esse mês, o mês que vem, aí vira 120. Perfeito. Bateu 120, 130. Então, a gente está pagando um percentual. A supermeta é sempre crescendo. Sempre crescendo, nunca vai para trás. Maravilha. É o recorde de faturamento. Tem que ter recorde. Legal, maravilha, isso é ótimo. Também achei interessante. E esse é o geral que eu chamo, e o segundo é o individual. Então, se eu tenho uma comercial, ela ganha pelas vendas. Se eu tenho uma pessoa na prospecção, ela ganha pelo número de conversões de consultas. Novas. Aí é sobre a função específica dela. Se eu tenho uma pessoa no agendamento, o número de agendamentos. A secretária, se ela está fazendo a gestão da sua agenda de forma adequada. Se ela está fazendo tudo certinho, então ela também tem todo um... Aí eu faço individual. Então, cada funcionário na clínica, ele ganha um geral e ganha um individual dele, sabe? Eles têm essas duas divisões, assim, que a gente organiza. Perfeito. Muito bom. Achei excelente. Excelente. E a parte tributária é um peso em tudo isso, né? A gente vinha discutindo sobre as mudanças, sobre a evolução. Todo mundo... Eu não sei o Caio quanto que ele ouve isso dos médicos, mas assim, eu acho que todos os médicos esse ano começaram a ficar pelo menos mais preocupados com as mudanças tributárias que a gente está vivendo, né, Amadeu? Eu acho que basicamente para tentar explicar é a mudança da retirada dos ganhos de pessoa jurídica para pessoa física, que estão limitados agora até 50 mil reais por mês. Se você tiver e aí é escalonado, né? Você vai aumentando a tributação do imposto de renda até chegar a 10% a mais. Eu vou te contar que é isso, tá? Porque acho que é importante esclarecer para as pessoas que vão assistir, que estão assistindo, que é o seguinte: a tributação não é na pessoa jurídica, ela é da pessoa física. É importante é isso. Quem vai pagar imposto é a pessoa física, né? Que ela vai pagar e dentro lá dos 27,5% do que todo mundo paga. O que não tinha até hoje, que era distribuição de dividendos da empresa para a pessoa física, ela não era tributada. Ela passou a ser tributada. Só que o governo fez duas coisas. Além dele passar a tributar, que você falou, que você tem um escalonamento, você vai pagando, ele determinou o seguinte: quando você fizer uma retirada acima de 50 mil reais em dividendos ou em ganhos, então você tem que somar. Se você tiver aplicação, se você tiver retirada da clínica, tiver outra coisa, e os seus ganhos darem mais de 50 mil reais, ele recolhe 10%. Não é que você pagou 10% de imposto, mas ele recolheu 10%. Ele pega 10%, você já vai ficar... Se você retirou 60, ele vai pegar 6 mil, você vai ficar com 54,
E isso vai acumular. Quando chegar na declaração do imposto de renda agora, que nem nós estamos terminando agora, do outro ano, você vai fazer o ajuste. Quanto eu paguei? Mas tem um detalhe ainda, né? Porque se você passar esses 50 mil em um mês, dali para frente, os 10% para todos os outros meses, né? Isso não é calculado por mês, né? A partir do momento que você passou uma vez... Eu não tenho certeza, tá? Pra te falar. Eu acho que é isso, porque aí você só vai poder fazer o ajuste lá no imposto de renda, né? Então você vai carregando... Você tá pagando antes para receber de volta, se for receber de volta lá na frente, né? E se for receber de volta lá na frente. Então, além de tudo, você pode ser até que você receba, mas você vai ficar deixando 10% do seu faturamento financiando o governo até você receber, até ter o pagamento. Então, essa acho que foi uma mudança muito significativa e prática desse ano, que veio para ficar e pegou muitos médicos aí desprevenidos aí do como eles estão fazendo. Então, o livro caixa ainda é uma solução para fazer, porque ela continua ajudando você a dividir isso um pouco, você já abate o que você vai pagar. Mas o livro caixa também começa a ficar mais complexo, claro, né? Porque você tem que colocar em consideração os lucros dos seus investimentos, os lucros de outras coisas que não entravam, né? Se você der aula e receber na pessoa física, isso entra na conta, por exemplo. Não é só os dividendos, tem não os é ganhos só os também, dividendos, né? é tudo que entra. Então, realmente, está fechando o cerco. A grande verdade é que o governo tem bem mais controle de tudo que está acontecendo, né? E a grande mudança que a gente vai ter na tributação é que a gente vai parar de pagar os impostos na cadeia e vai pagar o imposto no final, né? O famoso VAT, né? O valor adicionado que você paga no final. E o que acontece com os médicos? Eles estão no final. O médico fatura para o cliente final, para o paciente dele. Então, o médico vai trazer todos os impostos que vão vir acumulando na cadeia e ele vai cobrar do paciente dele. Então, parte desses impostos ele vai ter que recuperar da cadeia. Isso é uma mudança que vai acontecer grande. A gente está estudando como vai fazer isso, mas é grande assim, por exemplo. Mais ou menos assim, eu vejo que para o ano que vem as clínicas vão querer nota fiscal de tudo. Sim. Porque quando ela tem a nota fiscal, ela abate do imposto que ela tem para pagar. E até então não, hoje não muda nada. Você pedir nota, não pedir nota, tanto faz se você comprar de um laboratório ou de uma indústria que emite nota, que ele emite nota, o distribuidor que emite, ou da sua amiga que também comprou e você compra dela. Isso. Então tem isso, né? Às vezes lojinhas, né? Lojinha e tal, não sei o quê. Hoje, pro ano que vem já vai ser muito importante o médico comprar de quem emite nota, porque senão, ele vai pagar 27%. Assim como emitir nota de tudo que você presta serviço também. Exato, isso vai fechar. Então, para o médico, vai ser muito, muito vantajoso ele emitir as notas e pedir nota de tudo que ele está fazendo. Porque ele vai pagar só sobre a diferença do que... Mas como é que... E aí eu tenho uma pergunta que eu não consegui entender como é que vai funcionar. Eu emito as minhas notas, por exemplo, para o meu paciente. Só que quem faz as compras... é a minha pessoa jurídica. Isso. Né? Então, eu emiti a nota como pessoa jurídica, e quem comprou da indústria X foi a empresa. Só que o que eu produzi aqui emite nota, às vezes não é só de procedimento, também é de cirurgia. Isso. E aqui na empresa, eu tenho mais 6 sócios. Então, como é que vai funcionar essa retirada de imposto na compra de produto para divisão disso no meio da empresa? Fábio, o governo está querendo que esse vai ser a grande mudança, assim, tem grandes, mas essa mudança que vai ser o pagamento por split. Então, o que acontece? Na hora que você emitir a nota para o seu paciente, e você emitir uma nota, a parte que é relativa ao imposto que você vai devolver para eles, não vai para a tua conta. Já vai para a conta do governo para já abater do outro. Então, você vendeu 10, provavelmente na sua conta vai vir 8. 2 já vai para o governo remunerar a sua cadeia de suprimentos que você tem. Então, o governo já vai receber na hora que você vende. Isso que vai mudar bastante, sabe? Você já vai ficar com o seu líquido, vamos dizer assim. Mas para mim a dúvida é que não é uma cadeia linear, né? Não. Então. Eu vendo para o paciente, só que de quem eu estou comprando, às vezes eu estou comprando dentro da minha sociedade. E aí, se eu tiver a isenção do imposto aqui, puta, como é que eu vou fazer essa conta
para dividir isso de forma Isso. igualitária ou de forma equilibrada. Mas quando você emite nota, você não emite nota pela empresa, você emite nota por você. Eu emito, mas a quantidade de notas que a gente emite é diferente, né, Caio? Mas bom, enfim, isso é uma dúvida. Não, em algum momento vai ter uma conciliação disso. A verdade, Fábio, que isso ainda não está claro, sabe? Não está exatamente claro, mas vai ter essa dinâmica, assim, de... Você fez um serviço, você emitiu uma nota, o governo já vai retirar o imposto, e você já vai ser beneficiado daqueles impostos que você já pagou na cadeia, né? O que a sua cadeia pagou. Sim. Então, cada cadeia vai ter um imposto, cada transação vai ter uma. Por isso que eu acho que, a partir do ano que vem, todo mundo vai querer uma nota fiscal do serviço que você pagou ou do material que você comprou. E isso, se a gente pensar em termos de arrecadação, vai aumentar muito, né? Sim, porque o informal aí talvez tenda a diminuir, né? Eu acho que sim. Pelo menos para as indústrias, eu acho que vai ser fantástico, né? Assim, se você está comprando de uma indústria que tem todo o processo direitinho, que você está comprando com a nota, eu acho que faz total sentido. Essas compras em grupo, em que o pessoal, às vezes, facilita para comprar uma quantidade maior, vai perder sentido, né? Caneta emagrecedora do Paraguai, acho que não vai ser tão fácil como... Tem de tudo por aí, né? Como é que você tem visto, entrando nas canetas emagrecedoras do Paraguai, Por que eu fui tocar nesse assunto? Como é que você tem visto a dinâmica das clínicas hoje, assim, né? Eu acho que o perfil dos pacientes está mudando muito em termos de consumo. A gente estava discutindo também, né, Caio? Sim. Sobre o consumo dos injetáveis. Eu acho que a demanda por estética, ela continua gigantesca. Crescente, mas os pacientes estão mudando um pouco, né? Eu acho que consumindo menos injetáveis, talvez porque estejam gastando mais agora nas canetas emagrecedoras, talvez mais em tecnologia. Eu acho que você atende um rol gigantesco de clínicas. Qual que é a sua percepção como gestor aí? O que você está vendo no mercado? Eu acho que nitidamente a gente teve um boom. Eu acho sim, e a gente pode falar, né, com o Maurício de Maio, que trouxe, a gente saiu de uma seringa de preenchedor para mais seringas, isso acho que trouxe uma mudança de mercado, né, acho que mudou muito o mercado, só que eu acho que, assim, alguns profissionais erraram na mão e começaram a exagerar. E isso assustou os pacientes, todo mundo com uma cara de meio bolachão e tal, isso aí, acho que isso assustou os pacientes em termos de quantidade de preenchedor. Hoje, você não ouve mais falar de... Eu não tenho uma cliente que fala que fez 10 seringas, 8 seringas no paciente. Se ela fizer 8 seringas, ela vai fazer ao longo do ano. Sim. Porque de uma vez só, os pacientes vão ter muita dificuldade para fazer isso. Então, para mim, diminuiu muito essa parte, principalmente dos preenchedores, se a gente for falar, dos fillers, né? E, em contrapartida, os bioestimuladores ganharam espaço, né? Eu acho que a gente está vivendo uma tendência muito forte de, não só de longevidade, mas de regenerativo, né? Acho que a palavra que está na onda aqui, na moda, é regenerativo. Noto que sim, que as tecnologias cresceram, a tecnologia ganharam espaço nas clínicas, né? Acho que o pessoal tem ficado, apesar que o preço dos equipamentos tem aumentado, como as pessoas estão comprando em grupo e dividindo a conta, está ficando mais acessível. Então, eu vejo que o aluguel também, então você começa a ter acesso à tecnologia. E eu acho que a tecnologia está entrando, ocupando um espaço do que ocupou os preenchedores aí há 2, 3 anos atrás. Eu acho que isso, para mim, é uma tendência nítida, sabe? Eu, quando faço uma análise de uma clínica de estética ou dermatologia e vejo que ela tem ainda 60% de injetáveis, para mim, já acende uma luz amarela de que ela precisa começar a focar mais em tecnologia, porque tem essa tendência de mercado. É interessante isso, porque há tempos atrás a gente olhava para as clínicas e falava, a tecnologia talvez não se pague, né? E a gente vê esse crescimento acontecendo. Uma das pesquisas que eu vi é a crescente do mercado wellness, né? E aí talvez muito associado às canetas e as pessoas não só... E, aliás, a gente vem falando há algum tempo dessa questão do autocuidado, talvez pós-pandemia, mas as canetas, parece que veio a pandemia, as pessoas, preciso me cuidar, aumentou injetáveis, aumentou os procedimentos, agora parece que está virando a chave também cabeça, né, e se cuidando mais, indo para academia, estou emagrecendo, e isso vira um ciclo, né? E vejo que os investimentos que antes eram talvez só injetáveis, começaram a também ganhar espaço para academia, caneta emagrecedora,
suplementos, exato, isso e no até mercado. Espaço para às vezes tratamentos sem muito embasamento científico, né? Sim. Eu acho que isso abre espaço também, às vezes para as canetas do Paraguai ou um monte de outros medicamentos, drogas e coisas que às vezes não estão nem aprovadas ainda na Anvisa para uso dessa forma, né? Eu sempre me surpreendo na estética, na criatividade. Que antes de que a gente tenha certeza que alguma coisa funciona, todo mundo já está usando. Eu fico surpreso com isso. Não avalio os riscos do que pode ser, né? Eu acho que tem essa... uma vez aconteceu numa clínica uma coisa que eu fiquei assustado. A paciente veio para fazer toxina, a médica falou para ela, olha, eu tô vendo aqui que você tem um nevo aqui que a gente precisa retirar ele porque esse nevo pode ser cancerígeno, né? Sim. E vamos retirar o nevo, depois a gente faz a toxina. E a paciente, não, faz a toxina hoje, eu marco para fazer o nevo daqui uns dias porque eu quero a toxina. Então, para mim, assim, né? O que move o mundo, a necessidade ou o desejo, né? Acho que é o desejo, né? E... Mas não vou... Maravilhoso. Então... e a estética entra nesse lado, sabe? As pessoas fazem coisas totalmente... Eu lembro que, assim, há muitos anos atrás, eu estava na casa da minha mãe, chegou uma amiga da minha mãe e estava falando que a amiga dela tinha ido fazer uma cirurgia plástica na Venezuela. Quando a Venezuela já era uma coisa assim que não dá nem para ir lá para passear. Você imagina com alguém arriscar a vida para fazer uma cirurgia plástica, pode até ser, mas assim, porque era mais barato, sabe? E, então eu fico impressionado que a gente faz loucuras ainda e é uma pena o que você falou, que pessoas estão tendo problema, machucando. Eu vi outro dia um curso de ultrassom, né? E as complicações que está acontecendo são impressionantes, Caio. É impressionante se você for olhar as complicações que está acontecendo aí no mercado com profissionais não preparados que fazem um curso final de semana e sai fazendo, sabe? A gente começa a ver de tudo, né? É impressionante. E trazendo isso, eu queria aprofundar um pouco mais, não sei se a gente consegue, mas esse ponto, né, das tecnologias e do autocuidado. Quando você fala que abre um alerta, quando você vê a parte financeira, você já vê presente nas clínicas uma diminuição de injetáveis e um aumento de outras frentes de faturamento, mas porque o paciente ele acaba gastando com outras coisas e aí existe uma demanda que vem reduzindo, ou você vê as clínicas buscando outras formas de faturamento para buscar atender o paciente? Os meus clientes, eu posso falar que o ticket médio deles tem aumentado. Eles têm aumentado o ticket médio por paciente. Em função das tecnologias. Em função dessa combinação de tratamentos, eu vou dizer assim. Se eu fosse falar, acho que assim, a gente insiste muito na Aptus, que o médico é o líder na oferta de tratamento, sabe? Ele não se baseia numa tecnologia ou numa marca, né, de produto, ou de produto, né? Mas sim na oferta e na combinação desses tratamentos, que eu acho que é o que dá resultado. Então, na hora que você combina, você quase que naturalmente você aumenta um pouco o ticket médio, porque você traz mais coisas, né? E ainda pensando nesse sentido, Amadeu, quando que começa a valer a pena, voltando lá para o meu consultório, faz 3 anos que eu abri o consultório, e agora estou começando a pensar eu já contratei o meu BPO lá e agora estou começando a pensar numa tecnologia. Que conta eu preciso fazer para saber se vale a pena eu investir numa tecnologia ou não? Qual que é o melhor formato de negócio para eu pensar nessa tecnologia? Eu vou tentar comprar em conjunto? Vale a pena eu investir numa máquina sozinho? Pegar um financiamento e comprar essa máquina? Você, como meu conselheiro financeiro, o que você diria para mim? Assim, sem uma análise caso a caso, assim, o primeiro passo que eu recomendo é comece alugando. Você vai falar, nem toda tecnologia é disponível para alugar, nem toda, mas eu acho que você consegue alternativas de aluguel para poder começar fazendo. Então, eu acho assim, melhor aluga. Aluguel, você tem um valor assim, variável, né? Você não tem um compromisso. Tem um problema de agenda, trazer as pessoas, 3 sessões, depois a outra não faz e tudo. Você tem problemas, senão todo mundo estaria alugando sempre, mas eu começaria alugando. Né? Depois do que eu estivesse alugando, eu já estou alugando um dia, estou partindo para o segundo dia, eu consideraria já uma compra em grupo, sabe? Comprar com um grupo. Eu nunca recomendo comprar em mais de 4,
Acho que 4 é um número máximo para a gente comprar. Para ficar uma semana por mês com você. É isso, para ficar uma semana por mês com a gente. Se morar perto, se as clínicas forem perto, eu ainda gosto que troca todo dia, assim, sabe? Assim, custa mais caro o transporte, mas você tem o equipamento toda mais semana. Frequente, mais frequente, sabe? A dica que eu faço para você, assim, se você tiver sócio outra médica, troque às quartas-feiras, não na sexta-feira, sabe? Sim. Então, porque aí você tem o equipamento toda semana. Toda semana. No começo e no fim, é mais inteligente. Então, eu compraria, se eu num grupo... A gente tem um caso, eu lembro do Rio de Janeiro, um caso, uma médica que me procurou e ela dividia um equipamento em 10 médicas. Não via nunca, Então ela tinha um acampamento 2 dias por mês, sabe? Nada, então né? eu falei, doutor, é melhor você alugar, porque sem contar que você ter uma sociedade com 10 pessoas e achar que aquilo não vai te dar problema. Que se quebrar, vai quebrar na mão de quem que é responsabilidade, exato, né? É confuso, porque eu digo, 3, 4, 2 é bom, 3, até 4 eu acho que funciona bem, mas que 4 eu já acho que é complicado. E então aí eu compraria. Tá funcionando? Compra a segunda parte, compra a terceira parte e aí você faz investimento. Eu acho que escalonando, sabe? Eu acho que o mais inteligente do lado financeiro é você ir investindo de acordo com o que você vai gerando demanda. Vai funcionando, vai investindo, vai funcionando, vai gerando demanda. A minha experiência em alguns médicos achar que ele compra uma tecnologia e a tecnologia vai encher o consultório dele. Mas o pessoal da indústria adora falar isso pra mim. Não, você só precisa fazer 2 casos por semana que ela vai se pagar. Não é assim a conversa, Caio? Essa parte eu pulo. Mas eu acho de fato que a tecnologia, né, ela acaba atraindo o paciente, né? Mas aí associado, obviamente, a uma demanda previamente confirmada, divulgação, numa série de questões, treinamento né? da equipe, exato, saber falar sobre a tecnologia. É que às vezes as pessoas acham que comprar uma tecnologia vai ser a solução do mundo e esquecem de todo o resto, né? Sim. Até da parte financeira para ver se aquilo é viável, né, na minha estrutura atual. Então, fazendo uma boa análise com esses outros componentes, eu acho que a tecnologia é super bem-vinda, né? É que médico é um ser curioso. Ele fala assim para mim, não, meu Deus, eu investi. Dando para pagar o boleto já tá bom. Eu falo, mas como, doutor, vai pagando o boleto? Você precisa ter um retorno disso, né? Claro. Então, às vezes não tem essa visão financeira e tem alguma coisa. Ainda mais tecnologias que não dependem do próprio profissional, né? Que você consegue delegar. E aí, enquanto você está atendendo o paciente, você está faturando. Então, são pontos para serem analisados, né? Esse ponto, né, Caio? É excelente isso, né? Como estratégia de negócio, eu acho que a hora que o médico deixa de vender a hora dele, é a hora que ele passa a ter um negócio que gera receita além da hora dele. É isso. É fantástico. Só que assim, não basta só ele comprar a tecnologia, ele vai ter que ter alguém que aplique, claro. Ele vai ter que ter a cadeia comercial dele, de quem vende, de quem oferece. Porque senão, além de tudo que ele já tem para oferecer, ele tem que falar mais de outra coisa ainda. Sim, e aí começa a ficar inviável. Para a gente ainda falar de tecnologia, Madeu, uma pergunta: quanto do valor do procedimento? Vamos pensar agora, a gente estava falando lá do faturamento, do custo da clínica. Precificação. De precificação. Vamos considerar um tratamento com uma tecnologia. Sei lá, R$10.000 o custo de um tratamento. Quanto disso é lucro real para o médico ou para a clínica? Quanto que tem que ser calculado, custo de... Uma porcentagem. Disparo, mais ou menos, uma porcentagem. De custo de disparo do aparelho, custo de consumível, o custo do aplicador, a mão de obra direta para quem está usando o negócio. Quanto que é a lucratividade de uma sessão de um aparelho? Eu sei que isso varia muito de tecnologia para tecnologia, mas para a gente ter uma ideia, porque, por exemplo, se a gente pensar em toxina, quanto que é o faturamento de uma toxina, ou a lucratividade de uma toxina? Quanto que é uma lucratividade de uma tecnologia? Sei lá, você faz uma toxina e 50% fica como lucro. Isso é bom ou ruim, né? Isso. Então, eu acho que você colocou um ponto interessante, quer dizer, eu nas clínicas estéticas, eu realmente tomo por base os injetáveis, porque acho que é o que está mais tempo no mercado, que a gente tem por base. Então, mais ou menos eu comparo que a tecnologia, ela tem que ter o consumível da tecnologia e a depreciação ela tem que ficar abaixo do injetável para valer a pena para você. Então, eu tive uma história interessante quando na época lá atrás, eu cheguei, uma pessoa que era diretora aqui me chamou, porque eu falei para ela assim, eu falei assim, vocês têm um problema com o produto.
porque ele tinha um consumível muito alto. Eu falei assim, o fato do consumível ser muito alto não é o problema do preço de venda do produto, mas é que dentro da clínica, ao invés de eu vender ele, eu vendo outra coisa que eu ganho mais, porque você tem que ter uma equivalência nisso, é exatamente o que você está falando, né? Qual que interessa mais, eu fazer isso, fazer aquilo? E eu lembro que eu preparei o material, ela mandou para os Estados Unidos e o diretor mudou o preço do consumível baseado no estudo, porque ele estava vendo que ele estava perdendo para outra concorrente. Para um concorrente que era o injetável, vamos dizer assim, nem era outro. Dentro da minha clínica, né? Isso, um concorrente dentro da clínica. Então eu sempre falo isso. Muita gente reclama, fala assim, mas eu quero comprar um equipamento que não tem consumível. E eu falo para as minhas clientes, eu falo, isso não é bom, porque você vai ter que pagar todo o investimento, todo o trabalho da máquina na hora que você compra a máquina. A máquina, além de custar caro, depois qual é o risco de que o fabricante da máquina não ter perna para te dar suporte nos próximos anos. Sim. Se ele tem um consumível, é muito bom, porque ele tem uma receita recorrente e ele está ali te dando apoio. Então, eu sou muito favorável a que as máquinas tenham consumíveis. O que não pode... É muito diferente, né? Essa visão, assim, não é o que a grande maioria das pessoas fala e ouve, né? Excelente. Não, porque senão você põe uma máquina... Ele te fora da agenda. Ele te vende a máquina uma vez, e depois você imagina, você vai precisar dele para serviço, assistência técnica, estoque de peça, tudo. E como é que você faz se ele não tem mais a receita? Você tem que acreditar que o fabricante vai pegar parte daquele dinheiro que ele guardar, e vai guardar para te atender nos próximos 5 anos, aí quando você precisar. Se ele tiver um consumível, ele vai ter dinheiro recorrente para cuidar de você e você é uma fonte de receita, ele vai cuidar bem de você. Então, pensando em termos de negócio, de cadeia de suprimento, é saudável. Agora, o que não pode é errar na mão do valor do consumível. Então, eu acho assim, consumíveis para mim que são muito saudáveis é que eles fiquem até 10% do preço do procedimento. Do procedimento. Então, basicamente, o procedimento custa 1.000, um consumível muito saudável se ele custa até R$100, sabe? Até R$150 eu diria que ele fica bem saudável da clínica, porque os injetáveis vão custar mais proporcionalmente ao que você está fazendo, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que essa leitura que eu faço. Quando o consumível começa a passar muito de um injetável, de uma toxina, ele deixa de ser interessante. Né? Excelente. Maravilha. Faz sentido, não? Total. Faz, né? Excelente. Muito bom. Amadeu, a gente bateu um papo aqui, já foi quase 1 hora de conversa aqui, passou super rápido, né? Eu acho que tem tanta dúvida que às vezes a gente como médico tem para discutir sobre isso. Eu acho que é uma oportunidade tão grande das pessoas que estão começando o consultório pensarem de uma forma diferente e quem já tem uma clínica estruturada de pensar os caminhos para profissionalizar ainda mais isso, né, Amadeu? Então, assim, eu queria agradecer como médico aqui pelas aulas, pelas explicações que você trouxe e como colega aqui do bate-papo, né, agradecer pela presença. Excelente. Agradeço, Amadeu, compartilhar um pouco da sua experiência, né, e bastante prática aqui, né, acho que isso faz toda a diferença. Não teórica, mas prática. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhar a sua experiência. Muito bom, muito legal poder compartilhar essas coisas. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.